E aí, rapaziada, beleza? Hoje traremos as principais notícias do São Paulo, Corinthians e Palmeiras. E vamos começar com o São Paulo. Dorival na seleção? Contrato do técnico com o São Paulo prevê multa de 3 salários. Em participação no Seleção Sport TV desta sexta-feira, o jornalista Martim Fernandes explicou como foi o contato de Edinaldo Rodrigues, reconduzido à presidência da CBF após uma liminar do STF, com Júlio Casares, mandatário do São Paulo, sobre a intenção de contratar Dorival Júnior para a seleção. De acordo com Martim, a CBF ainda não fez um convite formal para o técnico, atual campeão da Copa do Brasil com o tricolor. Houve apenas uma consulta e a sinalização do clube sobre a multa rescisória. O Edinaldo falou com o presidente do São Paulo para sondar, não foi um convite para começar a trabalhar amanhã, foi para entender a situação. Ouviu de volta que o Dorival tem contrato até o fim do ano, com multa de 3 salários, aproximadamente R$ 2 milhões. Pessoas próximas a Dorival Júnior entendem que um eventual convite da CBF para assumir a seleção brasileira mexeria com o treinador. Mas a situação atual da CBF em crise política é o que preocupa o técnico, que está de olho antes de tomar qualquer decisão. Eu não consegui falar diretamente com o Dorival, mas pessoas do São Paulo que estão acompanhando essa situação acham que o Dorival, obviamente, gostaria de assumir a seleção brasileira, sabem que é um sonho dele, mas sentiram nele também alguma dúvida sobre a situação da CBF. Pelo que essas pessoas do São Paulo contam, o Dorival quer saber exatamente que condições seriam oferecidas a ele. O que ouvi do São Paulo é que se fosse uma situação mais normal, o Dorival aceitava na hora. Recolocado na presidência da CBF na última quinta-feira, por decisão do Supremo Tribunal Federal, Edinaldo tinha sido destituído da presidência no dia 7 de dezembro, como determinado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desde então, a entidade vive dias turbulentos nos bastidores, houve até a possibilidade de uma nova eleição ser marcada para definir o substituto de Edinaldo. Essas foram as notícias do São Paulo. E agora vamos ao Corinthians. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. O Corinthians tem a concorrência estrangeira como um dos grandes obstáculos para ultrapassar as primeiras consultas por reforços para 2024. 2 argentinos entram neste grupo de investidas frustradas pelo interesse de fora do Brasil, em dólar e euro, os meias atacantes Benjamin Roleiser do Estudiantes e Pedro de la Vega do Lanús. As conversas pelos 2 argentinos não passaram da informalidade diante do contexto envolvido. Roleiser, também no radar do Botafogo, tem negociação adiantada com o Benfica, enquanto de la Vega deve se mudar para os Estados Unidos neste início de ano. Os 2 jovens argentinos entraram em uma grande lista de nomes analisados e consultados, mas que pouco evoluíram nas últimas semanas. O Corinthians tem 3 reforços anunciados: Rodrigo Garro, Diego Palacios e Ranielli, ex-Cuiabá. O Corinthians ainda deve anunciar nos próximos dias o zagueiro Félix Torres, da seleção do Equador, e o lateral esquerdo Hugo, que assinou pré-contrato ainda na gestão de Duílio Monteiro Alves. O clube busca reforçar-se ainda nos próximos dias para entregar o elenco mais fechado possível para Mano Menezes. A reapresentação do timão está marcada para o próximo domingo. Roleiser tem situação bem próxima de um desfecho com o Benfica, segundo informações do staff do argentino do Estudiantes. O Botafogo, com aporte financeiro do dono estadunidense John Textor, ainda sonha com o atleta. A valorização financeira com o euro e a chance de jogar na Europa no meio do ano deixaram o Corinthians em desvantagem. O Corinthians também conversou informalmente com o Lanús para buscar informações de Pedro de la Vega, mas sem avanço diante da concorrência dos Estados Unidos. O jogador está próximo de jogar na Major League Soccer, com uma proposta na casa dos US$ 7 milhões, R$ 34 milhões, por 80% dos direitos econômicos, mais bônus por metas. Número difícil para um clube em dificuldades financeiras. Até o momento, o Corinthians tem R$ 115 milhões comprometidos por investimentos para a temporada 2024 somente em contratações. Além de Garro, Diego Palacios e Ranielli, o clube acordou a compra de Lucas Veríssimo e um novo empréstimo de Maicon. A nova diretoria diz que terá um déficit de R$ 92 milhões somente no mês de janeiro e trabalha para trazer novas receitas a fim de amenizar as perdas e se tornar mais competitiva na busca por reforços.
A concorrência com o câmbio, até o momento, limita alguns avanços corintianos no mercado. Essas foram as notícias do Corinthians. E agora vamos encerrar com as notícias do Palmeiras. O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação de Caio Paulista, que havia passado por exames na academia de futebol durante a quarta e aguardava apenas a burocracia para ser oficializado. Ele assinou o contrato de 5 anos, até dezembro de 2028. O lateral esquerdo de 25 anos foi adquirido do Fluminense após se destacar atuando pelo São Paulo, onde estava por empréstimo na temporada passada. Estou muito feliz por estar aqui. O que vi na academia de futebol concretizou o que já havia escutado de companheiros que estiveram aqui, a estrutura é de primeiro mundo. Hoje eu pude ver com meus próprios olhos. Fico feliz e espero usufruir de toda essa estrutura para evoluir, disse o atleta. O Verdão vai pagar 3,8 milhões de euros, cerca de 20,4 milhões de reais, ao Fluminense pelo jogador, que o São Paulo chegou a dar como a permanência certa há meses, e terminou causando desconforto no clube pelo chapéu na transferência. Caio Paulista estava emprestado ao clube do Morumbi, com uma cláusula de compra fixa de 3,5 milhões de euros, 18,7 milhões de reais. O tricolor chegou a sinalizar a intenção de compra e desde então negociava um parcelamento. Ao mesmo tempo, contudo, o Palmeiras consultou o agente do atleta, Eduardo Duran, e também o Fluminense para saber as condições de negócio e ofereceu condições melhores, inclusive no salário, para o jogador. O Palmeiras tem recebido cada vez mais contatos de times europeus por Estevão, mas ainda não há negociação avançada pela venda do meio-atacante de 16 anos. Ele brilhou com 2 gols na goleada por 7-0 sobre o Queimadense da Paraíba, nessa quinta, na estreia pela Copa São Paulo. Vestindo a camisa 10, o jovem abriu o placar cobrando pênalti e mostrou qualidade ao finalizar de primeira após cruzamento para fazer o seu segundo no jogo. Desde o ano passado, a imprensa europeia tem dado cada vez mais atenção a ele, que antes era conhecido pelo apelido de Messinho. Times como Barcelona e Paris Saint-Germain foram citados recentemente como os maiores interessados em Estevão, mas nenhum destes clubes avançou com o Palmeiras. Em abril do ano passado, o atleta assinou o primeiro contrato profissional com o Verdão, no dia em que completou 16 anos. A legislação trabalhista brasileira permite que o contrato tenha validade de 3 anos. A multa rescisória é de 45 milhões de euros, cerca de 241 milhões de reais. Considerado um dos jogadores mais talentosos da base do Palmeiras, Estevão já começou a pular etapas e estreou pelos profissionais no último jogo da temporada passada, contra o Cruzeiro. Mesmo com 16 anos, ele já faz parte do elenco do Sub-20. A tendência é que o meio-atacante faça o processo de transição entre base e profissional após a Copinha, participando de treinos sob o comando de Abel Ferreira, mas também liberado para disputar jogos na base para não perder ritmo. Essas foram as notícias do Palmeiras. Se inscreva no canal, dê like e comente. Obrigado por assistirem.